Olá, começa agora o Assembleia Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Fabrício Miller. Ele é superintendente da Transalvador, a Superintendência de Trânsito da capital baiana. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Vamos falar então do trânsito aqui em Salvador, das obras que estão sendo realizadas para melhorar a mobilidade da capital, das mudanças no tráfego e da Zona Azul Digital, que já está sendo utilizada por muitos condutores ao estacionar os veículos nas ruas da cidade. Fabrício, eu gostaria de começar falando das obras do BRT. De que maneira as obras estão impactando aí na fluidez do trânsito de Salvador? Bom, as obras já começaram, já estão a todo vapor. Nesse momento, elas ainda estão muito concentradas dentro de canteiros, dentro de locais onde não trazem tanto impacto no trânsito. É bom que se registre que cada avanço das obras ele é precedido de fartas reuniões com todos os órgãos da Prefeitura, justamente com o objetivo de mitigar ao máximo os efeitos negativos que as obras podem trazer ao trânsito. Claro que a gente não consegue mitigar todos ou eliminar todos os problemas que uma obra desse porte ele traz. Mas existe um esforço muito grande de todas as secretarias envolvidas, a Sucop, CEMOB, Transalvador, em diminuir ao máximo os transtornos que a população possa sentir. E com relação aos outros órgãos, né, que tem o INEMA, a Embasa, que também tem questionado algumas etapas dessa obra em relação a cobrir ali córregos. Como é que vocês têm se relacionado com esses órgãos e a obra sofrendo aí, às vezes sendo paralisada? Como é que vai ser tocar essa obra? Bom, na verdade, essa interação e esse andamento, esse encaminhamento é feito aí pela Sucop, junto com a CEMOB, que são órgãos que estão mais diretamente relacionados às obras. Evidentemente que atrasos na obra são sempre ruins, né? E quem acaba sofrendo um pouco é a população. Uhum. E aí a Transalvador tem que lidar com isso, porque por mais que ela ainda não tenha chegado naquele pico que vai efetivamente impactar no trânsito da região, a gente já sente ali na entrada do Itaigara, quem passa pelo Lucaia, que o trânsito fica mais lento por conta do que está acontecendo no canteiro, né? Não tenha dúvida, você tem ali uma circulação de caminhões, de operários, que acaba, de alguma forma, impactando. As vias já estão bastante saturadas, então qualquer impacto você acaba sentindo, né? Isso, evidentemente, qualquer atraso acaba atrapalhando nesse sentido. E hoje, qual é a expectativa de término dessa obra? Bom, é uma obra que estava programada inicialmente para os 24 meses. Eu acho que o prazo ainda está mantido. Aí, como eu disse, a CEMOB tem tratado isso junto com a Sucop de forma mais diretamente com relação a prazos e a própria execução da obra. A Prefeitura tem procurado esclarecer, até por meio de publicidade, por que o BRT, né? O que é que ele vai trazer de benefício? Em relação à mobilidade, outras cidades que já têm o BRT, a exemplo do Rio de Janeiro, vocês têm se debruçado sobre essas experiências para saber como é que tem sido isso, se de fato desafoga o trânsito, em que medida vai ser bom isso para a população? Olha, a priorização do transporte público ele é sempre bom para a mobilidade, né? Países de primeiro mundo que conseguiram resolver de forma mais macro a situação da mobilidade nos seus grandes centros urbanos, eles caminharam em direção ao transporte público. A priorização desse transporte público que é o modal que mais carrega gente e acaba desonerando, vamos dizer assim, as vias das cidades. Além disso, o projeto do BRT em Salvador ele tem um lado muito positivo também para as intervenções viárias, intervenções em pontos críticos, em pontos considerados históricos já de congestionamento, de gargalo, como por exemplo a saída do Itaigara, sentido Lucaia, sentido Paralela, né? Onde terão 2 viadutos direcionais que vão auxiliar nessa mobilidade. Na própria Lucaia, o projeto ele tem ali viadutos que eliminam aquele cruzamento, então traz mais fluidez à via. Então, a concepção dessa obra, além de priorizar o transporte público, também melhora alguns pontos tidos como crônicos de congestionamento na cidade. No caso dos 24 meses que você disse anteriormente, estaria contemplando também esses viadutos? Tem as fases, aí é por etapas. A primeira etapa, na verdade, que contempla os viadutos ali do Itaigara são já nesses 24 meses. E onde é que estão os principais gargalos hoje que a Transalvador vê no trânsito de Salvador? Olha, a gente vem desde 2013 tratando gargalos, tratando pontos onde a gente considera críticos. A gente tem aí alguns exemplos, como por exemplo o Largo do Luso, Cajazeiras, onde foi criada uma nova via e a gente conseguiu ali criar um binário, melhorando significativamente a fluidez. Recentemente nós fizemos uma obra do Jardim dos Namorados, ali que também trouxe enormes resultados
não só para Magalhães Neto, como para a Orla. Estamos trabalhando agora em parceria com a Sucop, em Instalamares, que era um grande problema até muito pouco tempo atrás. Aliás, ainda é um problema porque a obra não está pronta, essa obra deve ficar pronta aí no meados de dezembro, que é justamente aquele acesso a... É um que é paralelo à Alameda da Praia. Isso, a gente estamos executando ali uma obra que está requalificando a Alameda da Praia do Flamengo e na verdade, executando uma nova via. Ela está sendo completamente requalificada e vai funcionar também com um binário no acesso a Instalamares e esse reflexo a gente sentia na paralela. Não era um acesso, não era um problema exclusivo para quem acessava Instalamares, era um problema para quem trafegava pela paralela. Estamos em execução agora de um outro problema que a gente já vinha estudando há algum tempo, que é na Vasco da Gama, ali no retorno próximo a uma delicatessen, que quem sai do Algum já precisa entrelaçar ali. Então, a gente está fazendo um retorno por baixo do viaduto. Esse retorno já existiu em um momento. Até para evitar acidentes ali, para evitar acidentes, sobretudo. Em relação a alguns pontos que, assim, a gente como motorista ainda considera crítico, né? Aquela obra que foi feita ali, que tem uma via expressa, agora no final da paralela, indo para Tancredo Neves ou para a região do Iguatemi. Aí você tem aquele primeiro viaduto antes do Raul Seixas, né, que dá acesso à Avenida Tancredo Neves, que você tem um afunilamento. Quem vai seguir para Madeireira Brotas tem umas pistas à direita livres e você tem uma pista de quem vai pegar a expressa. Mas o meio você termina afunilando e fica ali alguns motoristas ou não sabem ou tentam burlar aquele limite e você tem esse afunilamento. Tem algum projeto para aquela região, para desafogar esse trânsito? Não, veja, ali foi completamente requalificado há muito pouco tempo atrás, com a chegada do metrô. O metrô utilizou o que antes existia ali, a faixa exclusiva de ônibus, então os ônibus precisaram ir para fora e com isso o município exigiu como contrapartida um projeto de requalificação ali. Ali tem que se entender que as pessoas acabam querendo decidir o seu caminho muito em cima da hora, né? Ou por distração, ou às vezes por achar que é mais rápido e acaba querendo levar vantagem, e isso traz enormes transtornos. Ali a gente tem uma quantidade de pistas hoje que é suficiente para atender todas as demandas, e ali a gente considera que já houve um grande avanço, porque antigamente, quando não tinha aquela divisão de fluxos, quando havia um problema, por exemplo, no Raul Seixas, esse problema ele refletia em toda a sua extensão até a paralela. Hoje, esse problema, ele fica, se existe algum problema naquela região, fica restrito à via expressa. Se existe um problema na rodoviária, fica restrito às faixas da direita. Então, você consegue, separando os fluxos, minimizar os problemas. Agora, a gente sabe que ainda é uma via altamente saturada, você tem um volume de carros muito grande ali naquela região, sobretudo nos horários de pico, mas a tendência é que as pessoas se acostumem com aquelas divisões e possam definir os seus percursos com mais antecedência sem criar transtorno. O mesmo aconteceu na Garibaldi, né? Naquele retorno que pode acessar a Avenida Ademar de Barros e que ficou uma única pista para quem segue em direção à Praça Lauro de Cochrane. Na verdade, ali as pessoas questionam um pouco aquela intervenção, mas a gente tem dados técnicos de que melhorou em mais de 50% o tempo de deslocamento da Lucaia até o Monumento Clédito Andrade, sobretudo nos horários de pico. O volume de veículos que fazem ali o retorno é muito maior do que, às vezes, em determinados horários, do que quem vai para sentido centro. E você ali apenas tinha 3 faixas. E essas 3 faixas, você dividia com as pessoas que queriam ir reto para o centro ou que queriam entrar ali na Ademar de Barros. Hoje você tem 5 faixas. 3 faixas para quem quer convergir à esquerda e 2 faixas para quem quer seguir direto. Então, a Transalvador avalia como positivo? Totalmente. Eu tenho filmagens ali de deslocamentos nos horários de pico que você faz do Lucaia, passando pelo Clédito Andrade, em menos de 6 minutos. E aí termina sendo vantagem, né? Mesmo essas mudanças. Eu queria falar agora do Zona Azul Digital, né? Que é um projeto, não sei se eu posso chamar dessa forma, que vocês implementaram, que já está em andamento, mas que a população ainda tem dúvidas sobre ele. Que é ali o estacionamento na rua, que a gente tinha a figura do guardador licenciado pela prefeitura para fazer um preenchimento de uma cartela. Você tinha um determinado horário e tal, cada local tem os seus períodos. Como é que está funcionando o Zona Azul Digital? Bom, o Zona Azul Digital, ele é algo que nós estudamos muito antes de implantá-lo, né? Fomos conhecer soluções em diversos locais
Isso começou desde 2013, esse movimento pela modernização. A Zona Azul em Salvador, ela foi criada em 82. E junto com a Zona Azul, foi criada essa figura do guardador de veículos, que, na verdade, na minha concepção, foi um erro, até a nomenclatura de guardador, porque ele não está ali para guardar o carro, ele está ali para comercializar a cartela oficial da prefeitura. O que se cobra ali não é uma cobrança pela guarda do veículo. Ele não tem essa capacidade. É pelo uso do solo naquele período. É pelo uso do espaço público por uma pessoa naquele período. Né? Então, as pessoas pagam para utilizar aquele espaço público, e assim em qualquer lugar do mundo. Né? Não é pela guarda, pelo seguro do veículo. Não existe isso. Então, primeiro há esse erro de nomenclatura. E assim, é um período de transição agora. As pessoas já temos 31 mil usuários da Zona Azul Digital. É um número significativo, mas é um número muito abaixo do que ainda tem potência do que vai atingir em algum momento. Já foram comercializados mais de 15 mil vagas, 15 mil cartelas virtuais, né? Mas é um período de transição. É um período de transição onde as pessoas têm muitas dúvidas, os próprios guardadores têm muita insegurança. Eles passaram por um processo de modernização agora. Eles ainda existem, eles ainda permanecem nos locais. Eles existiram sempre. Não como guardadores, mas como pontos de venda. Certo. Né? Hoje eles vendem a cartela de papel, e essa cartela de papel nós demos ao sindicato um prazo de 12 meses para ele também modernizar a sua operação. Então, eles já estão fazendo uma parceria com empresas de tecnologia, e eles passarão também a vender créditos virtuais adquiridos pela Transalvador. Então, o usuário, ele passa a ter a opção de escolha. Se ele quer utilizar através do seu smartphone o aplicativo, ou se ele quer utilizar o crédito do guardador. Né? É a mesma situação, ele estará respaldado e regularmente estacionado da mesma forma. E vai desembolsar o mesmo valor. O valor é o mesmo, não há problema nenhum. Né? O que a gente pede às pessoas é que, ao chegar no local que for Zona Azul regulamentado, ele opte por um ou pelo outro, ele não pode ficar sem. Né? Se o guardador, e eu sempre recomendo, olha, se tiver um guardador com a cartela, e esse guardador lhe tratar com cordialidade, lhe tratar bem, opte pela compra com a cartela. Você está ali comprando na mão dele, estará regulamentado. A questão é que tem que ter o dinheiro em espécie, né? O que vai mudar mas aí, isso, não né? tendo o dinheiro, ou não tendo cartela, ou o guardador não estando no local, ele opte pelo app, não há problema nenhum. Eu ainda quero falar sobre esse aplicativo do Zona Azul Digital. A gente está falando aqui sobre trânsito, sobre Zona Azul Digital, vamos falar ainda sobre multas, educação para o trânsito e muito mais. Nós estamos conversando com o Fabrício Miller, ele é superintendente da Transalvador. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista. Para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos conversando com o Fabrício Miller, ele é superintendente da Transalvador. Fabrício, então, ainda falando sobre o Zona Azul Digital, muita gente ainda tem dúvida. Existe um aplicativo oficial da Prefeitura ou não é dessa forma que funciona? Não, foi aberto um chamamento público onde a gente credenciou e homologou aplicativos que já estejam no mercado, que já funcionem em outras cidades, para que eles possam aqui também fazer a venda de créditos virtuais, desde que atendam os requisitos estabelecidos pela Prefeitura. Hoje nós já temos 6 aplicativos credenciados, homologados. Existem outros, aproximadamente 10 aplicativos que estão aí se submetendo aos trâmites, aos testes que são realizados. E ao final desses testes podemos até ter aí mais de 15, 16 aplicativos credenciados. A pessoa, no caso, cadastra um cartão de crédito num desses aplicativos e aí ela informa lá e isso vai sendo cobrado dela no cartão de crédito e depois o aplicativo vai prestar conta à prefeitura? É dessa forma, mais ou menos, que funciona? É, mais ou menos. Você, ao baixar o aplicativo que você escolher, você faz um cadastro e faz uma compra naquele momento de crédito. Você pode usar o cartão de crédito, cartão de débito ou até boleto bancário. Você já compra antecipadamente um valor para usar para estacionamento. Exatamente. Certo. Posso comprar apenas um cartão, um crédito virtual, ou posso comprar 10 créditos, 20 créditos, não há limite para isso. E ali você opta por qualquer meio de pagamento, até boleto bancário você pode pagar. Na verdade, funciona mais ou menos como antigamente, nas outras cidades do mundo, digamos assim. A gente vai para uma cidade nos Estados Unidos, tem lá o que a gente chama de parquímetro. Você estaciona seu carro, não tem ninguém, porém você tem uma maquininha lá que você põe as moedas e você tem direito a tal tempo, né? Isso.
com $1 você pode ficar 20 minutos, e aí você tem que renovar. Geralmente, nesses países, existe uma figura do fiscal, que eventualmente pode passar e pode ver se seu carro está com aquele horário pago. Dessa forma também vai funcionar aqui? A Transalvador faz uma espécie de inspeção nesses locais? Isso, os agentes de trânsito que são responsáveis pela fiscalização do estacionamento rotativo fazem rondas e checam através ali, também tudo informatizado hoje, se aquela placa ali está dentro do horário comprado, regulamentado, e aí ele não sofre nenhum tipo de penalidade. Hoje tem muitas multas emitidas para estacionamento, pessoas que estacionam e não compram a cartela e não pagam a Transalvador? Sim, existe. Inclusive, muitas pessoas às vezes chegam em um local e achando que podem levar algum tipo de vantagem por ser rápido, acabam dando um dinheiro para o guardador e não fazendo o uso da cartela como deveria, tá? E muitas vezes não encontram o guardador. O importante é dizer que hoje as pessoas têm opção. Se não encontrar um guardador, se o guardador não tiver cartela, você pode utilizar o aplicativo que não será autuado. Uhum. Em relação a multas, agora abrindo mais esse leque aí, recentemente nós mostramos aqui no nosso telejornal, no nosso Alba Notícias, que mais de 50% das multas emitidas pela Transalvador em 2018, elas tinham relação com excesso de velocidade. Como é que vocês têm visto isso? O motorista soteropolitano, ele tem realmente infringido essa regra? Ele está correndo demais? Olha, é importante registrar que as multas, desde o final de 2016, a gente já observa que existe uma queda no número de infrações cometidas. Não só de velocidade, mas todas as infrações. 2017, isso se confirmou e 2018, da mesma forma, isso se consolida como uma redução de número de multas. 2018, houve 25% a menos de multas do que 2017. É um número significativo. Mesmo assim, essa é uma das infrações ainda muito cometidas. Ela é muito registrada porque ela é registrada através dos radares. E os radares estão lá o tempo todo, não saem, não se distraem, né? Então acabam registrando um número maior de infrações do que outras, que depende do agente, etc. Exatamente. Hoje, as principais vias de Salvador têm o que a gente chama de pardal. O radar, os fotossensores, as principais vias da cidade têm e são, apesar de uma resistência das pessoas, é uma excelente e uma das melhores ferramentas no combate ao acidente de trânsito no mundo. Muita gente fala desse termo, que com certeza vocês consideram pejorativo, que é a indústria de multas. O que é que vocês acham sobre isso e o que é feito do dinheiro que vem do pagamento dessas multas? Olha, para isso eu sempre uso o seguinte argumento. Hoje, por exemplo, essa semana, nós estamos com uma missão da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que é vinculada à ONU. Eles estão em Salvador para verificar os números de Salvador, que são números surpreendentes. Nos últimos 5 anos, nós reduzimos em 51% o número de mortos. Então, isso chamou até a atenção da ONU, que veio a Salvador verificar esse case para poder replicar isso para outras cidades do mundo. Então, é isso que eu digo. Eu acho que a fiscalização mais intensa, ela tem um objetivo, que é trazer uma cidade, tornar a cidade com um trânsito mais seguro, mais harmônico, onde menos pessoas se machuquem, onde menos pessoas morram vítimas de acidentes. E para promover essa educação, o que é que a Transalvador tem feito? Olha, são várias vertentes que a Transalvador utiliza dentro da sua competência nesse tipo de redução de acidentes. Desde a área de educação para o trânsito, a gente tem uma gerência de educação para o trânsito que atua fortemente aí nas escolas, universidades, empresas, faz um trabalho magnífico com os condutores do futuro, que são nossas crianças. Já foram, só esse ano, mais de 15 mil crianças foram contempladas aí com palestras, com capacitação. Então, o resultado disso, a gente vai poder mensurar isso no futuro, porque crianças mais conscientes certamente se tornarão condutores melhores. Nós temos o nosso trabalho de fiscalização mais intenso, as blitz de alcoolemia, elas são importantíssimas do ponto de vista de mudança de comportamento. Quem hoje, no seu hall de amigos, no seu círculo de amigos, quando vão sair, hoje não se preocupa, olha, quem vai dirigindo? Não, vamos de táxi. Isso há pouco tempo atrás não
não era uma coisa comum. Hoje todo mundo se preocupa. Né, é igual o uso do cinto de segurança, né? Isso se torna absolutamente natural na sua vida. Que só funcionou depois que você começou a autuar. Da mesma forma, as cadeirinhas para crianças. Né? O número de mortes dentro da faixa etária de crianças até 10 anos era muito maior do que é hoje. E com a obrigatoriedade do uso da cadeirinha, isso despencou. Então, é uma mudança de comportamento que a gente vai conquistando passo a passo aí. E um comportamento que precisa mudar é em relação ao celular, né? Porque eu imagino que ainda seja um desafio muito grande. Olha, isso é um problema que vem preocupando o mundo inteiro. Hoje existem estudos, inclusive recentemente publicados pela Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que mostram que o celular já é um dos piores fatores de risco, principalmente no que diz respeito a mortes no trânsito. Recentemente também foi publicado numa revista especializada nos Estados Unidos que o uso do celular aumenta em até 400% o risco de um acidente. Hoje é muito comum, as pessoas utilizam o celular no trânsito sem nenhum tipo de vergonha, né? Sem nenhum tipo de pudor. E isso é algo que tem preocupado o mundo. Pode ser prejudicial para a própria pessoa e para outras, né? Um atropelamento, uma batida em que você termine ceifando a vida de uma outra pessoa. Em relação a relacionamento da Transalvador com a população de Salvador, porque eu acho que isso é muito atual, né? Os órgãos precisam estar em contato e tem meios para isso. Se uma pessoa, você falou da pessoa que tenta levar vantagem no estacionamento, uma pessoa que viu um guardador de carro atuar de forma irregular, ou que viu algo no trânsito que ele pode alertar a Transalvador ou sugerir, de que forma ele pode se relacionar com o órgão? Bom, nós criamos um aplicativo, esse aplicativo é o Noa Cidadão, qualquer um pode baixar através do App Store ou do Google Play. A gente vai pôr aqui embaixo, Noa Cidadão. Noa Cidadão. É um aplicativo de interação junto ao usuário, e eu digo que é de uma mão dupla, porque o usuário manda informações para a gente de ocorrências, de infrações, e nós mandamos também informações para ele de problemas do trânsito, manifestações. Então, isso é uma ferramenta colaborativa entre o cidadão e o Transalvador que tem dado muito resultado. E que tipo de... o que tem rolado aí nesse aplicativo? O que as pessoas têm colocado para Transalvador que está gerando aí um benefício para o órgão e para a cidade, consequentemente? Veja, uma das principais ocorrências que os usuários colocam é estacionamento irregular. A gente busca atender de forma imediata, dar resposta imediata a esses acionamentos por parte da população. Nós temos uma lista de prioridades, por exemplo, a um cidadão que coloca que um carro estacionou em frente à sua garagem. Essa é uma prioridade para Transalvador. Mas quando não é possível atender aquele chamado, nós utilizamos a estatística e aí a gente consegue, através de um Big Data, de uma massa de dados, identificar áreas onde essas situações são mais comuns e a gente consegue planejar as nossas operações. Então, isso é muito importante, essa colaboração da população. E em relação às blitz de alcoolemia, há um projeto para intensificá-las agora, né? Já que a gente está falando desse período em que a cidade se agita mais, as pessoas bebem mais, a gente recebe muitos turistas também, que é o verão? Olha, desde 2013, as blitz em Salvador, elas são diárias. Nós temos diariamente, equipes nas ruas fiscalizando, fazendo blitz de alcoolemia. Nós entendemos, a partir de 2013, que a blitz de alcoolemia, que mudar um comportamento das pessoas, que é o que a gente vê hoje, não seria possível fazê-lo só aos finais de semana. Na educação em casa para os nossos filhos, a gente dá diariamente. Então, a partir de fevereiro de 2013, nós instituímos as blitz diárias. E eu acho que isso foi algo que ajudou a mudar esse comportamento e eu não tenho dúvida nenhuma que foi um dos grandes responsáveis pela diminuição nos acidentes da cidade. Essa prefeitura atual, desde que ela iniciou, ela teve um projeto muito grande das ciclovias, né? Tinha esse incentivo aí das pessoas usarem a bicicleta. Você acha que isso vem se concretizando? Ou isso teve um momento inicial e depois não foi para frente essa questão do estímulo e do incentivo às pessoas a usarem a bicicleta? Todos os projetos que são feitos da Prefeitura, desde 2013 até o presente momento, e aí eu boto os projetos mais atuais, como, por exemplo, a questão de Stella Maris, todos eles contemplam espaço para o ciclista. Isso é um processo mundial, essa é um conceito mundial. As pessoas, mais espaço para as pessoas, né? Antigamente só se pensava no carro, agora não, agora a gente pensa
na acessibilidade, no passeio mais largo para o pedestre poder andar com melhor mobilidade. Isso é muito difícil na nossa cidade, em alguns pontos, porque é uma cidade antiga, uma cidade com características antigas. Mas nos novos projetos, todos eles contemplam e dão prioridade ao modal não motorizado, que é o pedestre, o ciclista. Isso é importante para as cidades do futuro. E hoje vocês consideram que Salvador tem uma outra cara, né? Diante de 2013, que a gente tinha um trânsito bem mais travado, que a gente não tinha todo esse pensamento em que todas as pessoas precisam se locomover na cidade. Exato. Nós temos ainda problemas, né? Problemas, todas as cidades do Porto de Salvador, todos os grandes centros urbanos, sobretudo no Brasil, onde esse processo começou recentemente, diferente da Europa, que você tem aí 40, 50 anos já de um processo já com uma visão mais pró-ciclista, pró-pedestre, pró-transporte de massa. A gente começou tardiamente, mas eu acho que esse processo é um processo irreversível e certamente aí trará benefícios no futuro. Com certeza. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o Fabrício Milla, ele é superintendente da Transalvador e terá as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, é rapidinho, a Assembleia Entrevista volta já. Estamos de volta com o nosso Assembleia Entrevista e agora vamos ter as perguntas dos nossos telespectadores. Essas perguntas foram enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Hoje nós estamos conversando com Fabrício Milla, ele é superintendente da Transalvador. Então vamos dar voz a essas pessoas que se comunicaram com a gente. Começando com a Anita Freitas, ela é do bairro de Nazaré e pergunta como a Zona Azul Digital com a Zona Azul Digital ainda existirá a cartela? Foi dado aí um prazo de 12 meses para a cartela ser substituída pelo sindicato. Na verdade, a cartela é um objeto oficial da Transalvador, mas o sindicato ele terá aí a missão de modernizar o seu sistema para que ele possa ser inserido nesse processo de modernização. Então, a gente vai avisar com bastante antecedência quando o sindicato começar a operar com a tecnologia que não seja cartela. Então, no caso, o guardador ele vai continuar existindo, porém, esse fiscal, digamos assim, porém ele também vai estar trabalhando com um aplicativo. Como se fosse um aplicativo, uma maquininha de cartão. Essa tecnologia ainda está sendo desenvolvida por eles. Tá certo. Agora o Joaquim Ávila, ele é morador de Estela Maris e pergunta qual a previsão de conclusão das obras aqui em Estela? Essa obra foi algo... Eu esqueci o nome dele. Joaquim. Essa obra foi algo que a gente estudou bastante para trazer mais conforto, não só aos moradores de Estela, mas também a todos ali que trafegam pela paralela, sobretudo nos horários de pico. Essa obra deve ficar pronta até meados de dezembro. Eu vou aproveitar para perguntar sobre sinalização, porque outro dia eu estive lá naquela região ali de Itapuã, Estela Maris, e quando você sai ali da Alameda da Praia, você hoje já tem um viaduto, né, para retornar para a Avenida Paralela. A Transalvador também tem investido em sinalização do trânsito? É um trabalho permanente da Transalvador. A gente recebe, além de receber solicitações, a gente tem um cronograma nosso para requalificar toda a sinalização da cidade. Evidentemente que a gente não consegue atuar em todos os cantos da cidade, mas a gente tem um planejamento que atenda toda a cidade, tanto na parte vertical, que são placas, como na parte horizontal, que são as sinalizações de chão. É porque são muitas mudanças, né? E a pessoa, às vezes, ela termina tendo que fazer um retorno lá na frente porque não viu determinada sinalização. É importante estar sempre atualizado. Acompanhe aqui na nossa TV Alba, que a gente sempre está falando dessas mudanças de trânsito. A gente teve mudança em Brotas também, Engenho Velho de Brotas, não foi? Tivemos uma pequena mudança no Engenho Velho, que foi solicitada pela própria comunidade. São ruas antigas, ruas onde as pessoas não têm garagem, então as pessoas acabam parando os carros nas ruas e elas ficam muito estreitas e essas ruas não podem ser duplo sentido, então a gente acaba tendo que criar uma circulação de sentido único para trazer melhor mobilidade. Já que você falou dessa questão dos bairros, eu queria fazer uma brecha aqui nas perguntas para falar sobre isso. Esses bairros mais antigos, né? A gente tem ali, por exemplo, da Valdemar Falcão para Brotas, um problema de engarrafamento ali dentro, né? Nesses bairros assim de um para o outro, mas você não tem uma grande avenida para escoar esse grande número de veículos. Como a Transalvador pensa esses locais? Esse é um dos grandes limitadores da própria gestão de trânsito. Você tem uma cidade muito entrecortada, ela é uma cidade que você tem as principais avenidas em vale ou encomiadas. Então, você muitas vezes tem essas ligações de forma muito precária.
Né? A região de Brotas é uma região muito complicada, porque se fosse uma região mais plana ou que tivesse alternativas, a Dom João VI seria, por exemplo, o sentido único, e o outro sentido seria por uma outra via. A gente não tem opção. Então, é um grande desafio que a gente se debruça aí diariamente para tentar buscar soluções. Agora a pergunta do Fabrício Góes, lá do Costa Azul. Mesmo após mudanças, a ligação da paralela com a Tancredo Neves, a gente até falou dessa ligação hoje aqui, continua engarrafando em qualquer horário. Existe algum plano para resolver esse problema? Falamos aqui mais cedo, ali aquela área foi requalificada, existe um plano, um projeto que foi exigido pela Prefeitura, a CCR, que foi quem executou as obras do metrô. A gente vem buscando, evidentemente, sempre melhorias para as regiões. Agora, ali eu acredito que com o tempo, com a consolidação ali das pessoas entenderem ali os seus acessos, aquilo acaba tendo uma melhora natural. Lembrando, Fabrício, que o Fabrício, seu quase xará, falou antes para a gente que é preciso que as pessoas decidam antes o que vão fazer. Se elas vão para a direita, se elas vão pegar a via expressa ou se elas vão subir o viaduto. Só isso já garante aí pelo menos uma melhoria ali no tráfego da região. A Simone Cunha, de Amaralina, pergunta com que frequência a Transalvador realiza leilões. Olha, não existe uma frequência pré-estabelecida. Isso depende da quantidade de veículos que ficam ali no pátio disponíveis ao leilão, porque nem todos os veículos que estão no pátio, eles estão liberados para leilão. Muitos deles têm restrição judicial, restrição de furto, roubo, clonagem. Então, mas a gente procura fazer em torno de 4 a 5 leilões por ano. Esses leilões são de carros que vão para o pátio da Transalvador porque foram guinchados, foram removidos de alguma via pública, o seu proprietário, por alguma razão, não fez a retirada e depois de 60 dias ele está apto a ser leiloado. Ok. A Helena Arruda, lá do Doron, ela pergunta que tipo de capacitação é realizada para os agentes de trânsito? Olha, esse ano nós fizemos diversos cursos, desde cursos para combate ao estresse ocupacional, aquele estresse que o agente vive no seu dia a dia, desde treinamentos de liderança para supervisores e chefes de setores, né? Desde treinamento na relação intrapessoal com o próprio cidadão. Então, a gente vem buscando, através do nosso setor de capacitação, tá atuando bastante aí nessa requalificação e capacitação do agente público. O Miguel Martins, da Liberdade, pergunta: os cidadãos podem solicitar reforço das sinalizações nas vias? Sim, Miguel, você pode a qualquer momento solicitar um estudo para uma nova sinalização ou mesmo requalificação aí da sinalização do seu bairro e da sua rua. Você pode fazer isso lá na Transalvador ou através do Fala Salvador, ou até mesmo através do aplicativo você pode utilizá-lo para fazer essa solicitação. Noa Salvador. Noa Cidadão. Noa Cidadão é o nome do aplicativo, então baixa no seu celular aí, você, Miguel, e também quem quiser falar, estabelecer uma conexão mais direta com a Transalvador. Inácio Marques, ele é morador do São Joaquim. Como motorista credenciado para vagas especiais, caso eu compre crédito pelo aplicativo, ainda preciso colocar o cartão de credenciamento no painel? Ele está falando de algo bem específico. Sim. Aí, né? O Inácio Marques. Oi, Inácio. Sim, até porque o agente de trânsito que faz essa fiscalização só vai saber se você tem direito de estar usando aquela vaga especial, seja ela de idoso, gestante ou de deficiente, se você tiver com a credencial que o uso é obrigatório. Então, existe quando você faz o cadastro no aplicativo do Zona Azul Digital, que ele está falando sobre isso, então você vai informar, sim, se você é ou não. Não, existe uma credencial que ele deve ter, e ele deve colocar essa credencial em cima do painel, que é uma exigência do próprio Código de Trânsito. Porque ele fala assim, caso eu compre crédito pelo aplicativo, não importa. O crédito ele é para qualquer pessoa. Então, mas aquela vaga é só de quem tem o direito. Pronto. De usar. A Márcia Alves, da Federação, ela pergunta, o programa Condutores do Futuro só acontece durante o mês de setembro, que é o mês do trânsito? Negativo. Condutores do Futuro é um programa desenvolvido pela Gerência de Educação do Trânsito da Transalvador, onde ele atua durante o ano todo nas escolas, universidades, creches. Como eu disse, esse ano foram mais de 15 mil crianças que foram contempladas por esse programa. E que tipo de, agora assim, saindo das perguntas, Fabrício, de que maneira a Transalvador ela avalia os dados que tem em mãos para tornar o trânsito da cidade um trânsito com menos índices de acidente, com menor violência, né? Que isso é muito importante. Excelente pergunta. Nós temos hoje no nosso núcleo de operação assistida instrumentos, ferramentas tecnológicas que nos permitem ali criar
massa de dados, onde a gente pode fazer ali leituras desses dados, como acidentes de trânsito, como retenções que ficam registradas, a gente tem uma média das vias, então a gente consegue, com esses dados, trazer inteligência para a própria gestão de trânsito e daí trazer soluções. E para o condutor, o que é que a gente pode dizer? De que maneira ele também pode ajudar o trânsito da cidade? Olha, eu sempre digo que o condutor, ele tem nas mãos mais da metade do poder de melhorar o trânsito de uma cidade. Quando a gente para de forma irregular para comprar um jornal, para pegar um filho na escola, levar uma criança para um teatro, a gente tem que pensar sempre que a gente tem que buscar trazer menos transtorno para a via e com isso você certamente aí traz para a cidade ganhos no que diz respeito à fluidez e segurança do trânsito. A gente vê muitas vezes as pessoas reclamando, mas na hora de cometer aquelas infrações que acham que é rapidinho, que não atrapalha ninguém, isso acaba comprometendo a situação do trânsito. Então, as pessoas têm poder aí de, com certeza, contribuir muito para a melhoria do trânsito da cidade. A gente pode fazer uma analogia com a própria vida, né? Se a gente colocar a gentileza, a educação, acima de tudo, pensar no outro, no trânsito também a gente vai estar da mesma forma. Às vezes a pessoa está dentro do carro, está ali ou embaixo do capacete e não consegue ter essa dimensão de que é a mesma coisa que ela se relacionar. Se você vai passar num corredor no seu trabalho e tem gente no corredor, você vai pedir licença para poder passar, vai esperar que a pessoa te dê a vez, né? Então, se a gente fizer dessa forma no trânsito, talvez melhore bastante. Não tenha dúvida que parte da solução do trânsito está na mão das próprias pessoas. Eu queria te agradecer, Fabrício, por vir aqui até o nosso Assembleia Entrevista e prestar esses esclarecimentos para a população. E eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e também compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.